aleluia. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Eu sou a Kellen Cristina, sou professora da Escola Bíblica Dominical, congrego na Igreja Assembleia de Deus Madureira, Campo de Turvânia, com o pastor presidente Wida Marques Luiz de Oliveira e sua esposa, pastora Arlene Gonçalves. E estou aqui para trazer para vocês mais um comentário de uma lição da Escola Bíblica Dominical. Infelizmente eu não consegui postar esse vídeo a tempo, né? Eu gosto de postar pelo menos 3 dias antes da aula, né? Que é no domingo. Mas devido à correria, meu trabalho, né? Porque eu não faço só esses vídeos aqui, mas eu tenho meu trabalho, que eu sou assistente social aqui no município de Turvânia. Também tenho meu trabalho na igreja. Esse ano estou com o departamento infantil. Não gosto muito de comentar sobre mim, né? Porque o alvo aqui é falar sobre a palavra de Deus. Mas eu senti de falar isso aqui para explicar para vocês que eu estou tendo um pouco de dificuldade com o tempo, né? Meu tempo parece que está pouco. Então eu peço que vocês orem por mim, para mim ter estratégias, para Deus me dar estratégias para estar gravando essas lições, para mim continuar com este trabalho, né? Porque foi um trabalho que nasceu primeiramente no coração de Deus. E o meu ministério da palavra começou com este trabalho aqui. Então, a recompensa que eu recebo na minha vida espiritual é muito grande. Mas eu creio que Deus vai entrar com providência, né? E eu vou superar todas as barreiras, todos os impedimentos. Eu vou organizar para mim estar enviando esse vídeo mais cedo, antes, na quinta-feira, eu quero que seja na quinta-feira, né? No máximo, sexta-feira de manhã. Eu vou estar fazendo um esforço para isso. Eu peço que vocês tenham compreensão e me perdoem por este atraso. Amém? Mas vamos aqui para a lição. Hoje estarei aqui trazendo um comentário da 10ª lição, né? Lição de número 10 da nossa revista. Estamos no primeiro trimestre de 2023. Com a revista da editora Betel. E o tema desse trimestre é o Evangelho de Marcos, né? O servo e a missão no serviço da obra de Deus. E a lição de número 10 tem o título que nos diz: A manifestação pública do servo em Jerusalém. O texto áureo nos diz: Bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Marcos 11:10. A verdade aplicada nos diz: Como nosso Senhor Jesus Cristo, precisamos estar alertas para não nos desviarmos do plano de Deus para a nossa vida. Os objetivos da lição são estes: destacar que a casa do Senhor é lugar de oração, ressaltar o zelo que o servo tinha pela casa do Senhor e mostrar que o servo é rei e o Messias. Amém? Vamos aos textos de referência que se encontram no livro de Marcos, capítulo 11, os versículos 1, 2, 4, 5, 6 e 7. Mas como eu sempre falo aqui, leia todo o contexto, leia todo o capítulo, né? É bom até você ler os 3 evangelhos, né? Mateus, Marcos e Lucas. Esse capítulo, o capítulo que é referente a esse acontecimento, né? Da entrada triunfal em Jerusalém. Mas vamos ler aqui como está disponível e você pode acompanhar aí juntamente comigo, amém? E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto ao monte das oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-mo. E foram, e encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre 2 caminhos, e o soltaram. E alguns dos que estavam ali disseram: Que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhes como Jesus lhes tinha mandado, e deixaram-nos ir. E levaram o jumentinho a Jesus, e lançaram sobre ele os seus vestidos, e assentou-se sobre ele. Amém? Vamos orar agora neste momento, e o motivo sugerido aqui pela nossa revista é que oremos para que possamos reconhecer a verdadeira importância da casa de Deus, né? Vamos orar, você pode apresentar o seu pedido a Deus agora neste momento. Senhor, meu Deus, eterno Pai, agora diante da Tua presença eu venho pedir para que o Senhor esteja conosco, nos ensinando através da Sua palavra. Que o Senhor possa cumprir o Teu querer em nossas vidas, que o Senhor possa nos ajudar a permanecer de acordo com a Tua vontade.
Que o Senhor venha estar abençoando cada vida que está aqui acompanhando este trabalho. Que o Senhor possa recompensar a cada um conforme o teu querer, ó Deus, e conforme a necessidade dessas pessoas. Que o Senhor possa visitar os seus lares agora neste momento, dando vitória, dando livramento, restauração, Senhor, libertação em nome de Jesus. Eu não sei o que acontece, eu não sei o que se passa, mas o Senhor é o Deus onisciente, que sonda e conhece o mais profundo de cada um. Então que o Senhor possa fazer essa grande obra. A tua palavra nos diz que o Senhor quer somente o bem para nós. Então que o Senhor possa fazer essa obra nessas vidas e que as pessoas possam confiar e lembrar disso, Senhor. Que o Senhor não quer o mal de ninguém, mas que em tudo o Senhor tem um propósito. Então que o Senhor possa visitar agora cada um, cada lar, em nome de Jesus. Eu venho te pedir para que o Senhor nos ajude a reconhecer a verdadeira importância da casa de Deus, da casa de oração, da nossa igreja, que não é um lugar para se estar de qualquer maneira, não é um lugar de como se fosse um cinema, como se fosse algo para passar o tempo. Não é isso, Senhor, mas é um lugar onde nós vamos buscar a tua presença, onde nós vamos ali te adorar em espírito e em verdade, onde nós estamos ali em comunhão uns com os outros. Que possamos nos lembrar disso e que possamos sair da rotina, sair do automático e servir ao Senhor verdadeiramente, como o Senhor merece e como o Senhor fez para que possamos ser. Em nome de Jesus eu te peço que o Senhor esteja conosco neste momento, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Aleluia, glória a Deus. Vamos então aqui na introdução que nos diz: veremos nesta lição que nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo sabendo do sofrimento que o esperava, não deixou de ir a Jerusalém. E lá chegando, continuou a proclamar sua mensagem de instrução, confronto, alerta e juízo, mesmo estando em seus últimos dias antes da crucificação. Tópico 1. Um evento que entraria para a história. Vai dizer assim: a entrada triunfal do Filho de Deus em Jerusalém é uma das poucas narrativas da vida dele em que aparece em todos os 4 relatos dos evangelhos. A par desta informação, entendemos que este momento do Senhor sendo narrado nos 4 evangelhos foi um evento expressivo, não só para o povo da época do nosso Senhor, todavia para os cristãos ao longo dos anos. Foi algo marcante, né? Por isso é citado nos 4 evangelhos. E é importante a gente ler todo esse texto, né, nos 4 evangelhos e meditar, porque vai falar algo muito importante conosco. Foi um evento verdadeiro, né, um evento marcante para os judeus e para o povo de Deus, que nós vamos entender ao longo aqui desse tópico e ao longo da lição. Amém? 1.1. A entrada do servo em Jerusalém se aproxima. De acordo com Marcos, quando o servo de Deus se aproximou de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, ele enviou 2 de seus discípulos até uma aldeia que estava em frente a eles e disse que, ao entrarem na cidade, encontrariam preso um jumentinho ao qual não havia sido montado por ninguém. Jesus ordena aos discípulos que o soltem e tragam o animal até ele. Disse ainda que se alguém perguntasse, os discípulos poderiam responder que o Senhor precisava dele. Quem já leu esse texto sabe que foi exatamente dessa forma, né? E ele então pede para os seus discípulos ir ali e falar. Se alguém perguntasse, o que é esse negócio aí, esse, pegando meu jumentinho aqui, né? E aí Jesus fala para eles, se alguém perguntar assim, então você diz, não, o mestre precisa dele. E aí nós vemos aí a onisciência, né, de Jesus, o seu poder como Deus, que aqueles homens, quando ouviram isso, deixaram aquele jumentinho ser levado, porque Jesus já sabia que isso ia acontecer, que eles iam entregar aquele jumentinho, né? Então nós vemos aí o poder de Deus. E não podemos esquecer que Jesus havia dito que em Jerusalém o Filho do Homem seria entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenariam à morte e o entregariam aos gentios, e escarneceriam dele, o açoitariam e cuspiriam nele, e o matariam. Entretanto, ao 3º dia, ele ressuscitaria. Jesus ele já tinha anunciado o que iria acontecer com ele. Ele já tinha comunicado, né? E os discípulos não queriam que Jesus fosse a Jerusalém,
porque ele já estava sendo perseguido pelos mestres da lei, né? E eles tinham medo do que poderia acontecer com Jesus. Mas mesmo assim, mesmo com tudo isso, ele sabendo de tudo que ia acontecer, ele foi, porque era propósito de Deus. Fazia parte do chamado dele, né? Do chamado que Deus tinha para a vida dele. Então ele foi assim mesmo. Ele foi cumprir o que Deus, mesmo sabendo do sofrimento que ia passar. Ele foi, não desistiu, ficou firme, né? E isso serve de exemplo para nós. Né? Nós temos que permanecer, mesmo com as adversidades, mesmo com as perseguições, mesmo com tudo o que vier, precisamos permanecer no propósito de Deus. Permanecer no caminho que Ele escolheu para nós. Porque a recompensa virá, tanto aqui na terra como no céu, que é a vida eterna. E é interessante nós vermos aqui sobre esse jumentinho, que não é por acaso que Jesus escolheu esse jumentinho. Porque a maioria das pessoas considera o jumentinho, principalmente nos tempos de hoje, né, um animal simples, um animal qualquer para carregar carga pesada, né? Até abusam do animal muitas vezes, né? Mas naquele tempo era um animal digno de ser montado por um rei. Porque você vai ver ali em 1 Reis, onde Davi fala para montar em Salomão numa mula, que era dele. Então era o veículo que reis usavam, né? Então era importante, né? E não foi por acaso que Jesus usou aquele animal. Ele precisava desse animal para que pudesse cumprir a profecia messiânica de Zacarias 9:9. Então Jesus ele sabia o que estava acontecendo, não foi por acaso, né? Que é o que nós vamos ver aqui no tópico 1.2. O servo planejou sua entrada em Jerusalém. Foi tudo planejado, né? Se aproximava a entrada e ele planejou, que nós vamos ver no 1.2, e dizendo assim, propondo fazer uma análise apurada, vemos no Evangelho de Marcos que o Filho de Deus, ao se aproximar de Jerusalém, ainda em Betfagé, no Monte das Oliveiras, convoca 2 de seus discípulos para que fossem à aldeia e trouxessem um jumentinho que lá estava preso. O servo já tinha tudo planejado em sua mente. Claro, na sua onisciência ele tinha. O Senhor Jesus tinha plena consciência de que estava na terra para cumprir o plano divino preparado desde a eternidade. Ele bem sabia que tinha chegado o tempo de entrar em Jerusalém para ser entregue nas mãos dos homens. Ele chegou em Jerusalém sabendo que ali ele seria morto. Ele ia morrer e ressuscitar em favor da humanidade, né? Então, eu imagino que deveria ter sido difícil. Ele teve que projetar, ele teve que planejar, né? Já teve o seu plano, mas mesmo com tudo que ele iria passar. Imagine como que estava o coração de Jesus, né? Os discípulos atônitos, preocupados com Jesus. Então, era um momento de tensão, era um momento difícil. E aí, naquela época, a gente sabe que era um lugar de grande alegria para os judeus e de grande preocupação para os romanos. Para você ver o quão a tensão ali era forte. Por quê? Milhares de judeus devotos de todo o mundo chegavam à Cidade Santa com o coração repleto de entusiasmo e de fervor nacionalista para adorar o Senhor. Era a festa, né? A festa da Páscoa. Então, estavam ali reunidos muitos judeus, todos os judeus, né, de toda a região ali. E aí, os militares romanos estavam em alerta, porque a população de Israel já estava quase que quadruplicada, 4 vezes a mais. Então, havia uma tensão, e com certeza havia soldados esparramados ali. Agora imagina toda essa tensão e Jesus sabendo o que iria acontecer com ele, os discípulos. Então era um momento realmente difícil, um momento preocupante. Mas aí nós vamos ver no 1.3 que foi um momento especial para uma pessoa especial. Eu imagino que foi um consolo para Jesus quando ele entrou e foi aclamado. Teve aquela entrada triunfal. E nós vamos ver aqui no 1.3 que vai dizer sobre esse momento especial, que diz assim, importante informação no Evangelho de Mateus
de que a entrada de Jesus em Jerusalém, assentado em um jumentinho, era para se cumprir a profecia de Zacarias 9:9, que eu falei agorinha. E essa profecia diz assim, ó, lá em Zacarias: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Veja só a profecia se cumprindo. Jesus então vem cumprir essa profecia. E aqui vai dizer que é inevitável identificar na Bíblia que a entrada do servo em Jerusalém, montado em um jumentinho, foi um momento muito especial para os judeus, pois era solenizada a festa da Páscoa, que diz: no dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém. Então era aquele momento da festa onde eles lembravam que Deus os havia libertado da escravidão do Egito, onde eles comemoravam essa libertação, né? E aí chega Jesus. Jesus vem, o Salvador, o Redentor da humanidade. E aquele povo, então, né, faz toda aquela adoração que nós vamos ver aqui no tópico 2. Mas só um comentário pequeno aqui que eu vou fazer, né? Diante daquela tensão, eu vejo aqui, diante daquela tensão, daquela angústia, foi algo que trouxe um certo conforto para Jesus. Mesmo ele sabendo que aquela mesma multidão iria crucificar depois ele, né, iria pedir que crucificasse, mas foi um momento de glória, né, onde ele foi honrado, onde ele foi adorado. É um momento realmente especial para uma pessoa tão especial que era ele. Então foi uma recompensa para ele, eu acredito, no esforço que serve para nós hoje, né? Uma recompensa aqui nessa terra, que foi o esforço dele de ter ido cumprir o propósito de Deus, mesmo sabendo que algo ruim o esperava. E ali trouxe uma glória para ele, uma honra para ele. E depois viria, mesmo que ele morreu e ressuscitou, ele teve a recompensa que foi nos ver libertos, né? Essa é a recompensa maior. Mas nós vemos aí algo que foi muito especial para Jesus, né? Algo que trouxe uma certa alegria aqui nessa terra para ele, que foi a glorificação, a adoração que ele merece, que ele merecia e que ele merece ainda hoje. E aí nós vamos ver no tópico 2, é chegado o grande momento. Marcos relata que após os 2 discípulos prepararem o jumentinho para a montaria e lançarem sobre o animal os seus vestidos, o servo assentou-se sobre ele e, na companhia dos 12 discípulos, iniciou a caminhada em direção à cidade santa. 2.1. O servo entra na cidade santa. Assistimos que o servo ingressa em Jerusalém de maneira modesta. Explico-me melhor. Ele não chegou montado num cavalo branco ou escoltado de diligências reais. Jesus entrou montado em um jumentinho, como podemos ver. Contudo, sua entrada humilde seduziu a atenção da multidão que veio a Jerusalém para participar da celebração da Páscoa. Primeiro, nós vemos aqui que os discípulos colocaram suas vestes, né, suas capas, sobre aquele jumentinho ali. Isso era feito para os reis. Isso era feito, né, antigamente para os governantes, né? Então ali já quando as pessoas vissem isso, já iam ver, nossa, é um rei, né? E aí eu já falei para vocês sobre o jumentinho, né, que era usado também por reis na antiguidade. Então as pessoas olharam e viram, mas só porque eles esperavam um rei, um salvador, que viesse montado num cavalo de guerra. Nós precisamos entender esse contexto. O povo judeu até hoje espera um rei que virá, um salvador, um Messias. Desde aquela época eles esperavam e até hoje esperam um que virá sobre um cavalo de guerra. O jumento não era considerado um cavalo de guerra, era usado pelos reis, mas não nas guerras, né? Era usado os cavalos de alto porte, de raça, né? Que tinha força e agilidade. Então, eles esperavam que viesse um salvador que guerreasse por eles, que libertasse eles do jugo romano que existia naquela época. E Jesus vem naquele jumentinho, não só para cumprir a profecia de Isaías, mas para mostrar a humildade, para mostrar que ele veio trazer um reino de paz, não um reino de guerra como eles queriam que fosse. Mas Jesus queria trazer o reino celestial, mostrar o reino celestial, que não é como eles estavam querendo que fosse, né? Como Davi, que matava as pessoas e guerreava. Não era mais assim que Jesus
ia trazer esse reino. Não seria mais dessa forma, mas sim um reino de paz, um reino de amor. Então, é justamente por isso que eles vão pedir depois a crucificação de Jesus, porque eles esperavam que Jesus brigasse por eles, né? E aí nós vamos ver que Marcos descreve em seu evangelho que muitas pessoas estendiam os seus vestidos pelo caminho e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. Ainda podemos ler que tanto os que vinham à frente como os que vinham atrás começavam a gritar: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E aí o Filho de Deus entrou na cidade de Jerusalém com essa adoração, com essas pessoas aclamando a ele, né? Naquele momento ali ele foi verdadeiramente glorificado. Ele foi adorado como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Naquele momento houve isso, né? A entrada triunfal de Jesus na capital dos hebreus marcou uma mudança em seu relacionamento com a cidade santa. Ele não mais a visitou como adorador, ele a requereu como rei. Seus súditos cobriam o caminho que ele usaria para entrar na cidade com ramos de palmeira e as próprias capas, gritando Hosana, que significa salva-nos. Então eles queriam ser libertos, eles queriam ser salvos. No salvo, eles reconheceram Jesus como Rei e Senhor. Mas depois, como eu já falei aqui, eles pediram a crucificação, porque não queriam que Jesus viesse daquela forma, com paz, trazendo tranquilidade. Mas queriam a guerra, queriam a libertação. Por isso eles falam, salva-nos, nos liberte, né? Por isso eles gritam dessa forma. E então Jesus entrou ali. Eu imagino que deveria ter sido muito bonito, né? Essa entrada, essa adoração, como Jesus merece, né? Ele merece até mais. E serve também de aprendizado para nós, né? Muitos adoram a Jesus, depois rejeitam ele. E também serve de aprendizado para nós que tem muitas pessoas que podem estar aí nos adorando, nos bajulando ou falando algo a nosso respeito de bem, mas nas costas estão falando mal. Isso é uma realidade. Se o próprio Jesus passou por isso, imagina nós, que somos pecadores, cheios de falhas. Então, nós devemos permanecer firmes. Nós não devemos olhar para essas circunstâncias. Jesus, ele não deixou que isso parasse. Mesmo quando aquela mesma multidão que glorificou a ele o crucificou, pediu que crucificasse, ele não desistiu. Ele foi até o fim por mim e por você. Ele cumpriu o propósito de Deus para a vida dele. E nós devemos fazer da mesma forma. Cumprir o propósito de Deus até o fim, mesmo com inveja, mesmo com perseguição, mesmo com falsidade, mesmo sendo apunhalados pelas costas. Nós devemos seguir em frente e olhar somente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém? 2.2. Uma tarde que entraria para a história. Ao entrar aclamado em Jerusalém e reverenciado pelo povo, Jesus adentrou ao templo. Podemos observar que somente o evangelista Marcos descreve que acontecimento ocorrera ao entardecer. E Jesus entrou em Jerusalém no templo e, tendo visto tudo em redor, como se fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Assim como com o dia se findando, o servo determinou deixar a santa cidade e regressar a Betânia, cidade onde habitavam os irmãos Lázaro, Marta e Maria. E ali ele e os seus discípulos passaram aquela noite. Então, nós vemos que Jesus, ele volta, ele vai, né, na verdade, não volta, ele vai para Betânia, porque já era tarde, ele entrou no templo, deu uma olhada ao redor e percebeu, não, já está tarde, né? Então eu vou descansar para amanhã retornar aqui novamente, porque geralmente essas festas eram 7 dias ou mais, né? Eram festas de muitos dias, então Jesus falou, não, vou voltar, mas aquela tarde ficou marcada para ele. Eu acredito que Jesus estava emocionado, né, com aquela aclamação, com a adoração, né? Uma tarde que ficou para a história na vida de Jesus e para o povo judeu e até hoje para nós, né? Momento de glorificação do nome do Senhor, hosana nas alturas, né? O reino de Deus sobre essa terra, quando é reconhecido,
Isso é maravilhoso, né? E no 2.3 nós vamos ver as lições de uma figueira infrutífera. No Evangelho de Marcos encontramos a narrativa de que, saindo de Betânia, Jesus teve fome e de longe avistou uma figueira que tinha folhas e se dirigiu até ela para ver se acharia algum fruto. Né? Jesus, ele então agora retorna para Jerusalém, né, no outro dia, retornando para Jerusalém, ele vê aquela figueira ali que tinha folhas. Então ele vai com fome, né, quer comer uma fruta ali daquela figueira. Segundo Marcos, Jesus achou somente folhas, porque não era tempo de figos. Em seu evangelho, Marcos narra que, diante do impasse e ao compreender que não havia nela frutos, o servo proferiu um juízo, né? Amaldiçoou aquela figueira, dizendo: ninguém mais coma fruto dessa figueira, né? Ele amaldiçoa. E aí, aquela figueira, ela seca, ela morre. E nós vemos aqui, é interessante observarmos que aquela figueira, naquela época ali, as folhas da figueira aparecem em março ou abril e a árvore começa a dar frutos em junho. Tá vendo? Tem o tempo das folhas aparecerem. E quando as folhas aparecem, é um sinal de que vai surgir frutos em breve, né? E a presença de folhas poderia ser uma indicação da existência de frutos, mesmo que este ainda fosse um resto da estação anterior. Então, é significativo que Jesus tenha ido ali olhar que se tinha fruto e não tinha, então ele amaldiçoou. A figueira representa o servo de Deus, nossa vida. Então nós devemos mostrar verdadeiramente quem nós somos. Aquela figueira mostrou algo que ela não era. Aquela figueira dava a aparência de que tinha fruto. Não era tempo de fruto, mas então por que ela estava com aquelas folhagens, se não era o tempo ainda dela estar perto de dar frutos? Entende? Deus permitiu isso acontecer para trazer um ensino para nós. Trouxe um ensino para as pessoas daquela época e para nós também nos dias de hoje. Nós tiramos lições daí, porque serve para a nossa vida. Muitas vezes nós mostramos uma aparência e por dentro é outra coisa, né? Que vai falar aqui, ó. Entendemos que aquela árvore possuía, assim como os líderes de Israel, um aspecto desonesto e suas folhas a delatavam. Podemos fazer uma comparação dessa figueira com a falsa devoção da religião judaica e sua falsa santidade. Serve de exemplo para aquela época e para nós hoje, porque eles mostravam uma falsa, como que se diz, religiosidade, uma falsa piedade, uma aparência bonita. Nossa, aquele lá é crente mesmo. Aquele lá é judeu, mas por dentro estavam cheios de coisa ruim. Jesus vai chamar ele de sepulcro calhado, que por fora, né, faz aquela cerâmica, fica bonitinho, mas por dentro só tem osso, só tem podridão. E muitas vezes na igreja o que está acontecendo é isso. Pessoas que estão vivendo de aparência, mostram uma coisa, mas não tem produzido fruto, porque nós vemos verdadeiramente se a árvore é boa quando ela produz frutos. E a palavra de Deus diz que nós temos que estar enraizados em sua palavra para dar frutos na estação certa, para as nossas folhas não caírem, como diz lá no Salmo, né? O Salmo primeiro fala isso, né? E aí nós não podemos mostrar o que nós não somos, porque Deus, ele sonda o nosso coração, ele vê quem nós somos. Então temos que ter muito cuidado. Cuidado com a forma como você está mostrando a sua vida lá fora, na igreja, porque tem gente que na igreja é uma coisa, dentro de casa é outra. Na igreja é uma coisa e lá no trabalho é outra coisa. Né? De uma mesma fonte não pode sair dois tipos de água. Ou é sim ou é não, o que passa disso é de procedência maligna. Então que possamos aprender com essa figueira, para não sermos amaldiçoados, para não termos um fim como essa figueira teve, mas vivermos verdadeiramente aquilo que Deus quer para nossas vidas, cumprirmos, né? Mostrarmos realmente quem nós somos. Eu sempre oro e peço que o Senhor tire as máscaras das pessoas e, se tiver em mim também, que tire a máscara, porque eu quero ser quem eu sou verdadeiramente. Eu não quero mostrar uma coisa que eu não sou. E não é fácil, a gente tem que lutar todos os dias, né? Mas que possamos ser uma figueira frutífera, uma árvore frutífera. E possamos verdadeiramente ter folhas bonitas e frutos.
não só uma folha e por dentro ser algo que desagrada a Deus, né? No tópico 3 nós vamos ver o zelo do servo pelo templo. Pelo que podemos ver nas Santas Escrituras, para o povo judeu, o templo sagrado situado na Santa Cidade possuía uma grande estima, pois representava a presença permanente de Deus entre o seu povo, até hoje, né? Eles consideram muito o templo. Dentro deste enfoque, Jesus ensina que neste ambiente santo, tudo deveria ser realizado com zelo e respeito, como lugar de oração, ensino da palavra de Deus e entrega a Deus. 3.1 Jesus expulsa os mercadores do templo. Nós vamos ver aqui que aí Jesus retorna, né, para Jerusalém. E ali, quando ele entra no templo, ele encontra uma situação totalmente o contrário do que Deus deixou, do que Deus ensinou. Desde a época de Moisés, né, quando teve ali a tenda sagrada, e depois Salomão constrói o templo. Existiam regras, existiam cuidados, zelo com a casa de Deus, que representava, né, tinha a Arca da Aliança representando a presença de Deus. Então tinha todo um zelo. E ali estava descuidado, estava de qualquer maneira, tudo misturado. Então Jesus ele vê que não está de acordo com a vontade de Deus. Então ele vai tomar uma atitude, ele expulsa, né, aqueles mercadores. E nós vamos ver que diz assim, impregnado de intelectualismo, o evangelista Marcos descreve que posteriormente à aclamação de Jesus em sua entrada em Jerusalém, onde foi ovacionado pelo povo, ele entrou no templo. Conforme observado, Jesus começa a afugentar os que vendiam e compravam no templo. Tal postura permite dizer que ele não se agradou de nada que estava vendo naquele ambiente. É mister notar que ele derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Carregado de certezas, podemos dizer que o servo de Deus afugentou os negociantes do templo, porque estavam fazendo da casa de Deus uma casa de negócio, roubando os que vinham a Jerusalém para adorar a Deus com sinceridade de coração. O servo possuía o entendimento de que esses líderes religiosos não tinham reverência pela casa de seu pai. Veja só, ali estava acontecendo algo totalmente o contrário do que Deus queria. E ali vinham pessoas de todo jeito e estavam vendendo coisas dentro da igreja, né, dentro do templo. E nós sabemos que o templo tinha todas os lugares separados, né, onde ficava a bacia, porque o templo foi feito seguindo o modelo do tabernáculo. Então tinha um lugar santo, o lugar santíssimo, o pátio, e tudo aquilo ali é santo, é um lugar santo. Não podia ser misturado qualquer coisa ali, não. Tem lugares no templo, tinha lugares que somente os sacerdotes poderiam entrar. E ali estavam, no pátio, ali naquele lugar, estavam comerciantes. Comerciantes, não era o lugar onde só os sacerdotes podiam entrar, né? No lugar santo, lugar santíssimo, né? E aí, mas mesmo ao pátio, né? Não era para ser de qualquer maneira, tinha que ser algo que estivesse voltado para a adoração a Deus, onde era sacrificado os animais, as ofertas e tal, né? Nós sabemos disso. Mas o que estava acontecendo? Pessoas, às vezes, que nem eram judeus, estavam ali vendendo coisas, misturando, estava virando um lugar assim, cheio de coisas que desagradam a Deus. Até a idolatria já estava ali no meio sendo vendida. Então, Jesus ele ficou revoltado com aquilo. Porque os fariseus mostravam, os líderes mostravam tanta santidade para um lado, cobrava tantas pessoas, colocavam julgos pesados em cima de outros, e eles mesmos tendo essa atitude, né? Porque eles queriam as riquezas, eles queriam os dinheiros que entrariam ali. Então, eles ficaram Jesus ficou indignado com aquilo, né? Com aquela falsidade, com aquela hipocrisia dos líderes religiosos. Para um lado, cobrava demais do povo, mas eles mesmos não cumpriam o que precisavam. Então, por isso é que Jesus vai expulsar aqueles mercadores, vai derrubar aquilo ali tudo e vai fazer vai ter aquela atitude, né, de revolta, pode-se dizer,
e pedir respeito pela casa do Pai, pedir reverência, né? As pessoas que vinham de longe precisavam comprar animais puros e sem mácula assim que chegassem para a Páscoa. Cambistas trocavam moedas gregas e romanas que traziam imagens de ídolos por moedas sírias sem imagem ou moedas judaicas do templo que podiam ser usadas para comprar itens sacrificiais ou pagar imposto do templo. Veja só quanta idolatria que já estava ali no meio. E fora outras coisas que, se você for pesquisar, você vai descobrir o quão absurdo estava acontecendo ali. E por isso é que Jesus vai ter aquela atitude. Se Jesus ele teve essa atitude, não foi por acaso. Não foi para fazer graça para ninguém. Ele é Deus, conhecedor de todas as coisas. E ele sabia o que estava acontecendo. Então era algo que estava terrível ali. E por isso ele teve essa atitude, né? Ele tinha zelo pelo templo, pelo lugar de oração, pelo lugar de santidade, que era o templo de Deus, onde foi construída com tanta dedicação, com tanto esforço, né? Não poderia ficar dessa forma. E nós vamos ver no 3.2 o cuidado pela casa do Pai. Claro está para nós que Jesus, tendo o entendimento de que, sendo o templo a casa do seu Pai, ele demonstra o cuidado de pôr a casa em ordem. A beleza desta passagem não se esgota, pois podemos observar que para o servo o templo precisaria ser um lugar de adoração, onde o povo poderia ir para se santificar e cultuar em paz. Pois sem santidade ninguém verá o Senhor. No templo, os líderes religiosos se achavam superiores e queriam guiar as demais pessoas. Entretanto, ao serem advertidos pelo Filho de Deus por suas condutas, esses líderes começaram a procurar uma ocasião para matá-lo. Todavia, o temiam, porque o povo admirava os seus ensinamentos. Então, eles ficaram indignados quando Jesus teve aquela atitude e quando Jesus falava também, aquelas mensagens, né, raça de víboras e serpentes, hipócritas, eles sabiam que Jesus estava falando com eles. Eles sentiam porque Jesus, conhecedor dos erros deles que eles escondiam, falava aquilo que realmente eles estavam fazendo. Então eles viam, esse cara é diferente, né? Esse aí é um profeta mesmo, ele sabe. Então eles temiam, né, que fosse revelada as coisas que eles faziam escondido, né? Por isso, eles foram ficando com raiva de Jesus. Então, diante de Jesus ter feito isso no templo, eles começaram a planejar uma forma de matar Jesus. Mas só não mataram ele naquele dia porque a multidão o clamava e diante de tudo que Jesus já tinha feito, os milagres, eles consideravam Jesus como um rei, né, como um salvador. Mas Jesus teve zelo, teve respeito pela casa do Pai. E nos tempos de hoje nós vemos que está havendo uma falta de respeito pela casa de Deus. Começando pelas crianças. Muitas vezes os pais não têm ensinado os filhos a respeitarem, acham que a igreja é parque de diversão que tem que ficar correndo. E a gente tem que ensinar os nossos filhos. Nós precisamos ensinar os nossos filhos que a casa de Deus é um lugar de adoração, um lugar de respeito. Não pode ser de qualquer maneira que nós temos que estar ali. Nós precisamos sair do automático, né? Sair daquele costume, eu vou na igreja porque é costume. Hoje em dia parece que virou modinha as pessoas irem na igreja e posta foto e tira, né? Famosos fazendo isso. Mas a igreja não é um lugar qualquer. É um lugar de adoração. É a casa de oração. E nós precisamos chegar ali diante de Deus em espírito e em verdade, com humildade, com respeito, com reverência por tudo que existe ali. São coisas materiais? São, mas o respeito começa nisso aí. Começa nesse sentido, porque se a gente estiver ali de qualquer maneira, nós não vamos receber nada de Deus e não vamos prestar nenhum culto verdadeiro a Deus também. E Jesus, ele teve esse cuidado pela casa do Pai. Nós também devemos ter cuidado. Não é uma coisa para... eu vou ali na igreja para me distrair. Não é uma distração, é um lugar de adoração. É um lugar onde devemos ser verdadeiros. Não é para reparar a roupa do irmão ou da irmã. Não é para desfilar o meu vestido novo. Não, é para adorar a Deus. É prestar um culto e ter comunhão uns com os outros.
E assim nós vamos aprender em nome de Jesus. Amém? 3.3. Um lugar que deveria ser intimidade com Deus. Ser de intimidade. O profeta messiânico Isaías havia profetizado que a casa de Deus deveria ser conhecida como a casa de oração. Que diz lá assim, Isaías 56:7. Também os levarei ao meu santo monte e os festejarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Jesus, sendo conhecedor das Escrituras, disse aos líderes judeus: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Jesus, quando vê aquela situação e derruba, ele fala: ué, que negócio é esse? A palavra de Deus fala, está escrito na lei, que a minha casa será chamada por todas as nações de casa de oração. E o que vocês têm feito? Vós tendes feito covil de ladrões. Jesus falou isso. É por isso eles ficaram com raiva de Jesus, né? Porque ali é um lugar onde deveria ter intimidade com Deus. Um lugar de ter um momento com Deus, não um lugar para ter coisas dessa terra, para ter vaidade. Não é um lugar para ter mercadoria sendo vendida, não. A casa de Deus é um lugar santo, é um lugar sagrado, um lugar separado. Santo significa separado. Santidade é se separar. Então não podemos contaminar a nossa igreja, o templo, com as coisas desse mundo. Por isso que Jesus fica indignado, porque estava muita mistura ali, muita coisa desse mundo ali, não poderia. Da mesma forma para a nossa igreja, o nosso templo também, que nós somos templo do Espírito Santo, temos que ser separados. A nossa igreja também é separada, não pode misturar as coisas, contaminar. E nós devemos ter muita sabedoria, lembrar que é um lugar onde é para se ter intimidade com Deus. Não podemos fazer dessa forma. E aí vai dizer assim, ó, os judeus consideravam o templo centro religioso onde eram realizados os sacrifícios, mas Jesus o encarava como um lugar de oração. A verdadeira oração por si mesma é um sacrifício a Deus. Então, aqui vai falar conosco que nós devemos chegar diante de Deus com o nosso coração quebrantado. Porque a palavra de Deus diz que vale mais um coração quebrantado diante de Deus do que o sacrifício. Então, o sacrifício que nós fazemos hoje, quando nós estamos na igreja, quando nós vamos à igreja, é o nosso louvor sincero, é a nossa adoração sincera, é a nossa comunhão uns com os outros, é o nosso amor pelo próximo. Isso sim é uma adoração verdadeira, genuína, que deve existir quando nós estamos na igreja e fora dela, o tempo todo, né? E nós devemos aprender com essa palavra. Não só ouvir, mas guardar e praticar em nome de Jesus. Amém? E a conclusão nos diz: numa narrativa consciente, Jesus formou com clareza a ideia de que precisamos resgatar o verdadeiro significado do ambiente que o templo possui, que é para a oração e a adoração ao Pai eterno. O templo de Deus é um lugar onde nós devemos prestar uma verdadeira adoração, respeito, reverência, né? E não um lugar para ficar conversando fiado, para se reunir para fazer fofoca, para se reunir para mostrar a roupa que vai, a roupa nova que comprou. Não é um lugar para vender produto, né? Você pode até vender lá de fora, não tem problema nenhum. Tem aqueles cantores que vai, né, e vende as suas coisas lá de fora. Dentro da igreja, não. Dentro da igreja é um lugar que nós devemos ter reverência, respeito. E estar ali para adorar em espírito e em verdade, né? Quantas vezes a gente chega e ora, aquela oração de costume, né? A gente ajoelha ali no início. Gente, tem vezes que a gente nem ora, né? Só ajoelha ali, nem presta atenção no que está falando com Deus, nem fala com Deus. Virou um costume. Aí já é um perigo. Já não está sendo mais uma casa de oração, assim, segundo o que a gente está fazendo. Então nós temos que rever as nossas atitudes para com Deus e ter sabedoria, discernimento e buscar verdadeiramente servir a Deus em espírito e em verdade, adorar a Ele como verdadeiros adoradores. Amém?
Deus abençoe você, sua família. Deus abençoe seu lar. Que Deus visite cada um de vocês em nome de Jesus. Eu quero agradecer aqui você que me acompanhou até o final, que teve paciência aí de me suportar. Que possamos aprender uns com os outros. Se você tem algum comentário que vai acrescentar mais e mais, você pode deixar seu comentário, alguma dúvida, né? Estamos aí para servir. E eu sei que eu tenho que aprender muito ainda. E tem muita gente aí que pode me ensinar. Estamos aqui para isso, né? Que Deus recompense você que se inscreveu nesse canal, né? Que Deus te recompense grandemente. Você que curtiu, você que compartilhou, você que comentou aí, vai aparecer os nomes mais uma vez. Irmãos, eu peço perdão que na correria, essa semana foi muito tensa, essas 2 semanas, semana passada e essa, muito serviço, muita coisa para me fazer. E eu acabei não anotando aqui os nomes das pessoas que comentaram, né, para me falar, mas vai aparecer, já deve estar aparecendo aqui no vídeo, né. E eu agradeço muito vocês, mas da próxima eu vou citar o nome de vocês, em nome de Jesus. E que Deus recompense vocês grandemente, você que tem orado, continue orando, ore por mim, para que Deus esteja me ajudando a vencer essas barreiras, né, e os impedimentos, para mim dar prioridade para a obra de Deus, sempre, né. Às vezes a gente acaba se ocupando com outras coisas. E eu preparei essa lição, estudei, mas devido à correria, não consegui gravar mais cedo para enviar esse vídeo uns 3 dias antes do domingo. Mas eu vou conseguir vencer em nome de Jesus, né? Todo dia a gente tem que matar um leão dentro da gente, né? Nosso maior inimigo somos nós mesmos. Mas eu vou vencer em nome de Jesus, assim como você, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Que Deus abençoe todos vocês, recompense em nome de Jesus. E até a próxima, se Deus assim nos permitir. E se Jesus não tiver voltado. Fiquem na paz. Com Deus.